Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Trazer uma palavra aqui para a meditação nossa, para os meus irmãos. Tenho meditado aqui um pouco nesta palavra e, naturalmente, eu acho bem interessante a carta aos Romanos, capítulo 8, no seu versículo 38, só a parte A desse versículo, porque eu estou bem certo de que. Em outras traduções, ela vai dizer, porque estou plenamente convencido de que. Sabemos que a vida de Paulo, o escritor dessa carta, ele, no caso Saulo, antes de ele se converter a Cristo, ele perseguia a igreja, ele matava cristãos. E ele tinha uma convicção de que estaria fazendo a coisa certa. Só que depois, no caminho de Damasco, nós sabemos ali e entendemos bem a Bíblia Sagrada, e Paulo bateu de frente com o Senhor Jesus. Ali houve a conversão de Paulo e assim sucessivamente. Então, o que me chama a atenção é que no começo, onde ele matava cristão, perseguia os cristãos, e ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. Por intermédio, não estou falando de uma pessoa leiga, mas Paulo, se nós estudarmos a linhagem de Paulo, que Paulo foi, o que ele estudou, poliglota, falava vários idiomas e sabia de toda a lei judaica, sabia de tudo. Não estou falando de pessoa leiga, como eu já disse, mas uma pessoa bem estudiosa, uma pessoa bem instruída. E o que me chama a atenção é que ele sabia o que ele estava fazendo, sabia, entre aspas, no começo, de perseguir a igreja, de perseguir os cristãos. Só que essa carta aqui é um divisor de água aqui para nossas vidas, que eu analisando aqui bem o texto, porque estou bem certo de que, ou seja, quando ele, no caminho de Damasco, quando houve a conversão de Paulo, ele se coloca até de umas cartas, ele fala que o que ele ensinou, o que ele aprendeu antes, com Gamaliel, nas suas faculdades, ele tirava aquilo como esterco. E ele falava, eu aprendi de Cristo, eu propriamente aprendi com Cristo. E o que me elabora aqui, o que me acha tão magnífico nesta palavra, que um homem formado, que um homem bem instruído, bem inteligente, bem com vários idiomas, com vários canudos, várias faculdades. E ali essa carta de Romanos, ele fala que ele agora, porque estou bem certo, que ele passa a ter a plena confiança em Deus. Então o que ele fazia antes, ele coloca aquilo como não bom para a vida dele. Então ele provou os dois lados. E aqui eu tive, analisando bem esse texto aqui, esse verbo que se inicia pepesmai, que se pronuncia assim, é um verbo no perfeito passivo. Persuadir ou convencer plenamente. Estou convencido e continuo convencido. Ele indica uma condição firme e permanente. Não está expressando uma opinião, e sim uma certeza inabalável, baseada na obra de Cristo. Ou seja, Paulo, ele tinha certeza daquilo que ele estava fazendo. Nem por intermédio desse versículo vai dizer mais à frente de que, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra gloriosa, né? Tremendo. E ele tem a plena consciência. E eu estava analisando aqui que a gente, para ter a confiança em Deus, é uma coisa. Mas quando nós passamos a ter a plena confiança em Deus, é totalmente diferente. Ou seja,
vou aqui aplicar para nossas vidas. A confiança em Deus, ela pode ser até abalada, dependendo do que nós estamos passando, das provações que nós estamos passando, das tribulações momentâneas que nós estamos passando, pelo cenário que nós estamos passando. A confiança ela pode ser abalada. Mas quando eu tenho a plena confiança em Deus, a nossa confiança nunca vai ser abalada. Por intermédio da situação adversa, por intermédio da perseguição, por intermédio da morte, por intermédio do cenário não estar favorável a mim e à tua vida. A plena confiança em Deus faz com que eu não negue a minha fé e eu tenho a plena confiança em Deus. Por quê? Porque eu acredito no Senhor. Acredito plenamente no Senhor. Há uma diferença entre somente confiar e há diferença onde você plenamente confia, porque você não depende do cenário favorável para confiar em Deus. Pega essa senha para a tua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que a partir deste momento você não pense somente em confiar ao Senhor, em confiar em Deus, mas passa a ter a plena confiança em Deus. Graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida.